Então, de novo, bom dia em nome do Observatório do Clima, agradecendo aqui a todos os presentes. A gente vai fazer uma introdução rápida sobre esse assunto com os nossos porta-vozes que vão dar as respostas aqui, ajudar nos esclarecimentos para os jornalistas. É, PL 2159 tem um longo histórico, na verdade, desde 1988, a gente conta isso no nosso press release, que já está lá no ar, no site do Observatório do Clima. Era bem-vindo e apoiado por ambientalistas no início. O primeiro projeto foi arquivado, depois, em 2004, temos um novo projeto, ele começa a tramitar, 2021 passa na Câmara com um texto completamente estapafúrdio, né? E o Senado herdou esse texto, que agora tem um relatório dos relatores, né, nas duas comissões, a senadora Tereza Cristina, na Comissão da Agricultura, o senador Confúcio Moura, na Comissão de Meio Ambiente, e a todos, a gente pode dizer que os ajustes foram um tanto inócuos, né, e todos os retrocessos e as perdas ambientais, as ameaças aos direitos humanos, especialmente de indígenas, quilombolas, ribeirinhos, está tudo lá, né? Então, os especialistas do Observatório do Clima se debruçaram sobre o texto. A gente tem uma nota técnica com mais de 100 páginas que analisa artigo a artigo esse texto que o Senado deve votar na próxima quarta-feira nas duas comissões e que anunciou que deve ir a plenária em seguida. Diante, então, desse risco, desse tamanho retrocesso, a gente estima aqui que é o maior retrocesso da legislação ambiental nos últimos 40 anos. A gente está chamando a imprensa, chamando a opinião pública, tentando fazer o máximo de esclarecimentos. Vão conversar conosco hoje a Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, a Malu Ribeiro, que é diretora de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, e o Marcos Wortmann, diretor adjunto do IDS. Cada um deles vai fazer uma breve introdução mesmo, para ali sinalizar os principais pontos, e em seguida a gente abre para perguntas. Obrigada. Vamos lá, Sueli, começar com você. Vamos lá, rapidinho, pessoal. Eu queria destacar os piores pontos, assim, o meu ponto de vista, e acho de toda a equipe da rede do Observatório do Clima. Essa lei, ela seria para regulamentar a principal ferramenta que nós temos no nosso país para prevenir, para trabalhar os impactos, seja na área assim, de evitar, mitigar ou compensar. O licenciamento ambiental é o que nós temos de mais forte nesse sentido no país. E ele tem problemas, sim, mas no lugar de resolver os problemas, a lei geral, que já foi apoiada pelos ambientalistas e não é mais, a lei geral, os parlamentares optaram por fazer uma lei da não licença e do autolicenciamento. É isso que é a essência do texto. Então, tem uma lista grande de isenções. A pior delas é uma referência a melhoramento de infraestruturas pré-existentes, não teria licença. Isso pode pegar colocar um bueiro numa rodovia ou consertar uma ponte, pode pegar o asfaltamento da BR-319, né? Todo o agro praticamente fica sem licença, a única exceção é a pecuária intensiva, o resto tudo cai, e mesmo com base só no CAR, que é autodeclaratório, sem estar validado pelos estados. Então, o CAR passa a ser quase um ateste de que está tudo bem, só que ele é meramente autodeclaratório. O pior ponto é como eles colocam a licença por adesão e compromisso, a LAC.
A LAC é a única modalidade de licenciamento em que você não tem entrega de estudo ambiental pelo empreendedor. Ele se limita a preencher um relatório de caracterização do empreendimento. Aí, pela tipologia e pelo porte, já sairia uma licença automática com todas as condicionantes escritas pelo órgão ambiental. Só que a avaliação de impactos ambientais, ela tem que ver a questão locacional, ela tem que trabalhar com alternativas técnicas, ela tem que ver as possibilidades do empreendimento. Tudo isso inexiste na LAC. O Supremo já analisou algumas leis estaduais estabelecendo LAC e o Supremo deixou claro que ela só pode, no caso de baixo risco e de pequeno potencial poluidor. Então, tem decisão do Supremo já nesse sentido, só que o texto conflita com isso e deixa toda a parte de médio impacto e médio risco coberta. Na verdade, se nós fizermos a conta com os licenciamentos que ocorrem nos estados, os estados são os grandes licenciadores, 80% das licenças do país. O IBAMA, 600 licenças em média por ano. No IBAMA, tudo tem EIA, não entraria na regra da LAC. Mas nos estados, a nossa conta, nós fizemos estados, 90% dos processos passariam a ser uma licença de apertar o botão. Aperta o botão, sai o papel. Né? Como se o fato de o empreendimento ter responsável técnico garantisse alguma coisa, né? As barragens lá de Mariana e Brumadinho, que tinham licença, mas que tinham problema de acompanhamento pós-licença, elas tinham responsável técnico, isso não adianta nada, né? O poder público tem que fiscalizar. O texto, eu vou parar no segundo item, o pessoal completa. Outra preocupação que eu tenho bastante grande no texto é o artigo das condicionantes. O artigo procura esvaziar o poder dos órgãos licenciadores de estabelecerem condicionantes ambientais. Toda licença tem condicionante. A licença não é um papel, está licenciado, ela vem junto com uma série de condicionantes ambientais. E tem um artigo em que eles procuram vetar condicionantes sociais, por exemplo, construção de uma escola ou de um posto de saúde numa cidade que a população multiplicou por 5 quando veio uma grande hidrelétrica. Só um exemplo. Isso estaria caracterizado como política pública, e o texto procura afastar condicionantes com cara de política pública. E também procura afastar as condicionantes de impactos indiretos, como o desmatamento gerado pela BR-319. Isso é impacto indireto. O desmatamento no leito, ele praticamente é zero, né? O grande impacto, no caso da BR-319, o que a estrada vai potencializar de desmatamento. Isso estaria fora das condicionantes. Então, na verdade, eles retiram obrigações do empreendedor e jogam no colo do poder público. Essa é a lógica do texto. Né? Como se toda a lógica da proposta, seja a Câmara, seja com as emendas do Senado, é de que o licenciamento é um entrave, e entrave atrapalha, você tem que tirar a licença da frente. Né? Então, no lugar de melhorar a licença, aperfeiçoar, botar normas básicas nacionais, eles foram para a linha de implodir o licenciamento ambiental no país. Eu, pessoalmente, considero o pior retrocesso na legislação ambiental nos últimos 40 anos. Eu estou fazendo a conta desde a Constituição, porque a Constituição deu as bases, o de meio ambiente é muito forte, né? Teve muitas leis interessantes, são leis que demoram para ser aprovadas, mas leis importantes depois da Constituição. E agora a gente vem com uma lei regulamentando a principal ferramenta de prevenção de impacto de dano que nós temos e implodindo com essa ferramenta. Acho que tá bom, só o pessoal completa. Obrigada, Celi. Vou passar para Malu Ribeiro, da SOS Mata Atlântica. Malu, suas considerações iniciais, por favor. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, trazendo esse tema que para a gente é um dos mais importantes das últimas décadas, né, desde a Constituição de 88, como a Sueli disse. Eu gostaria de destacar aqui três pontos.
O primeiro, potencial desse projeto de lei de agravar crises hídricas, conflito pelo uso da água e o desmatamento em todos os biomas brasileiros. É um texto que vai na contramão dos compromissos que o Brasil assumiu no Acordo do Clima e da NDC que o país entregou, né? A NDC, ela traz o desmatamento zero, a criação de áreas protegidas e a restauração florestal como compromissos do Brasil para esse enfrentamento, para adaptação, mitigação, enfim, né? E esse projeto de lei, na verdade, ele fragmenta o licenciamento ambiental. Essa fragmentação, afastando da análise de empreendimentos, por exemplo, a outorga de uso da água, que é um instrumento essencial para garantir não só qualidade, como quantidade de água em todas as atividades econômicas, principalmente na irrigação, que é o usuário que mais consome água no país, mais de 70% da água bruta do Brasil vai para projetos e programas de irrigação. Depois para reservatórios de geração de energia elétrica, para hidrovias e abastecimento humano, né? E tem um outro componente que pode agravar em muito a poluição hídrica e problemas de saúde pública, que é a questão de um bypass, ou seja, de liberar rapidamente as licenças para atividades de saneamento básico, como se isso fosse tirar o país do flagelo que a gente se encontra em relação a não acesso à água tratada, esgoto tratado e água de qualidade. Dispensar o licenciamento ambiental, uma estação de tratamento de esgoto, é um problema gravíssimo, é um problema de saúde pública. Então, tem várias situações que, como pretexto de diminuir prazos e de facilitar setores, causa-se uma verdadeira análise Frankenstein, né? São pedacinhos e pitacos que podem acirrar conflito entre os entes federados, né, aumentar a desigualdade social, e tem uma questão que é elementar: todo licenciamento ambiental, seja de baixo, médio ou alto impacto, começa com a questão locacional no mundo inteiro. Então, desvincula também a certidão de uso do solo, que seria a primeira análise de qualquer empreendimento, né? Perde-se uma grande oportunidade que era um ponto que os ambientalistas queriam lá atrás, dos anos 38 até 2004, que era poder trazer para o país, por exemplo, a avaliação ambiental estratégica. A avaliação ambiental estratégica seria um instrumento que direcionaria regiões hidrográficas, bacias, biomas, né, para um modelo de desenvolvimento que o nosso país quer. Eu chamo a atenção aqui que todos os países do G7, por exemplo, que são os mais industrializados e os grandes países, né, tanto em extensão territorial como Japão, Estados Unidos, Canadá também, todos eles usam avaliação ambiental estratégica e todos eles usam a consulta pública como um instrumento de transparência, de participação da sociedade e um elemento que afasta quaisquer possibilidades de corrupção. Então, esses elementos estratégicos do que a gente espera para um bom licenciamento ambiental não aparecem no texto, né? Emendas que trouxeram esses dispositivos não foram acolhidas. Essa questão de liberar obras de infraestrutura, de traçados de estradas, por exemplo, que já existam, sem licenciamento ambiental, vai aumentar sobremaneira o desmatamento na Mata Atlântica, por exemplo. Nós temos vários empreendimentos de autoestradas, que são autoestradas e autopistas que passam por áreas protegidas. Eu destaco aqui a rodovia Imigrantes, que passa pelo Parque Estadual da Serra do Mar e por áreas sensíveis de manancial na região metropolitana de São Paulo, que só é uma estrada de excelência porque teve um bom EIA-RIMA. A morosidade dos processos de análise não está só ligada à falta de recursos, à diminuição do orçamento das áreas ambientais, mas, sobretudo, a projetos ruins.
Aqueles que buscam facilidade, dispensa do licenciamento, é porque tem maus projetos. Porque um bom projeto, ele vai adiante sem nenhum problema. Então, acho que esses são os pontos que estão para nós, né, SOS Mata Atlântica, no coração das nossas causas: o desmatamento, a água, a visão fragmentada e o afastamento da participação da sociedade civil nos processos de licenciamento. Chamo a atenção aqui, por exemplo, em relação ao Canadá, que os povos indígenas e as comunidades são ouvidas antes do termo de referência. Ou seja, a participação social é uma premissa e é um princípio também da nossa Constituição que não está sendo respeitado. Eu acho que é isso, eu fico à disposição aqui. Obrigada, Malu. Vou passar para o Marcos Wortmann, que é diretor adjunto do IDS. Marcos, suas considerações, por favor. Obrigado, Solange. Bom dia a todos e todas. Também é uma satisfação estar aqui com vocês. E, bom, nós não podemos deixar, assim, a forma mais clara possível a nossa imensa preocupação com a perspectiva de aprovação desse projeto, tudo aquilo que ele significa, como foi muito bem pontuado aqui em termos muito técnicos e objetivos pela Sueli e pela Malu. Vou me permitir contextualizar um pouco esse projeto para vocês. A gente está falando na prática de um ataque frontal a dois princípios do direito ambiental da Constituição brasileira, né, que é o princípio da precaução e da prevenção, né, princípios que estão ali sagrados em Constituição. Também estamos falando de um projeto de lei de licenciamento ambiental que sequer menciona a palavra clima, isso no ano que estamos sediando a COP30. Um ano depois da humanidade ter sido absolutamente incompetente, infelizmente, nos seus compromissos internacionais de conter o aquecimento global do Acordo de Paris, né? Então é impossível nós falarmos hoje sobre meio ambiente e não falarmos de clima, né? Avançando a esse ponto, de que mais estamos falando? Estamos falando, por exemplo, da violação de acordos internacionais como a Convenção 169 da OIT, que garante a consulta bem informada, em boa-fé, de comunidades tradicionais, por exemplo, né, acerca de projetos que vão ser feitos ou pretendem ser feitos em terras ou cujos impactos possam, assim, atingir essas comunidades. A gente está falando de coisas muito graves, a gente está falando de inconstitucionalidade, estamos falando de violação de compromissos internacionais do Brasil, mas estamos falando também de consequências, talvez para muito além daquilo que a gente imagina, apenas dentro do processo legislativo e em termos jurídicos. Em termos jurídicos, por exemplo, no curtíssimo prazo, ontem, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente foi muito feliz na forma que ele conseguiu expor a clareza desse ponto. Estamos falando de uma enxurrada de judicializações que, na prática, vão atrasar ainda mais a aprovação de diversos projetos, se esse fosse realmente o objetivo central de mudança da legislação. Isso precisaria estar previsto, isso está sendo ignorado, né? Esse é um ponto muito importante. Mas qual é a principal consequência do que nós estamos falando? Eu vou citar apenas uma. Como bem a Sueli aqui trouxe o exemplo da BR-319, né? Todo mundo aqui lembra, por exemplo, da figura histórica do Chico Mendes, né? Chico Mendes que se opôs à questão do asfaltamento, à abertura de estradas na Amazônia. Por que que ele fazia isso? Por causa dos impactos indiretos, né? Quando a gente está falando dessa BR especificamente, cuja melhoria pode então ser facilitada, estamos falando do asfaltamento de uma infraestrutura, somente esse projeto pode já nos direcionar, talvez de forma irreversível, aquilo que os climatologistas Paulo Artacho e Carlos Nobre, que inclusive em um dos seus trabalhos no âmbito do IPCC, esse trabalho recebeu um prêmio Nobel da Paz. É dessa qualidade de trabalho e de ciência que nós estamos falando, nós podemos atingir o ponto de não retorno da Amazônia. E o que que isso significa? Isso significa a savanização irreversível de 50% a 70% daquele bioma, do Atlântico à Bolívia. Nós hoje estamos a 18%, em média, de desmatamento do bioma amazônico. Para atingir o ponto de não retorno, estamos falando de atingir 20% a 25%.
Então, de acordo com algumas perspectivas, faltam só 2%, de 2 a 7%. Todos aqui sabem, a história é muito clara. Quando se abre uma BR, quando ela é asfaltada, acontece, é sempre essa espinha de peixe, né? São todos os acessos laterais e todo o processo de desmatamento, que é uma consequência indireta, como bem a Sueli aqui. Mas a natureza, o meio ambiente, os regimes hidrológicos não estão nem um pouco interessados na questão do relatório. Estão interessados exatamente na questão de quais são os impactos historicamente estabelecidos. E para concluir, falando, na verdade, também de um processo que não implica só consequências para o Brasil, implica consequências para a América do Sul inteira. No ano passado, inclusive, o professor Carlos Nobre foi muito feliz em uma palestra na SBPC explicitando exatamente esses impactos. A gente está falando de alterações no regime hidrológico que vão atingir diversos países, não apenas o Brasil. Hoje, nós estamos falando efetivamente de quê? De toda a parte sul da Amazônia savanizar-se, grande parte do Cerrado tornar-se inviável para a produção de agricultura brasileira, que é hoje, né, o pilar da economia política do Brasil. Nós estamos falando de aumentar de forma completamente imprevisível a irregularidade das chuvas, o aumento das secas pode ser exponencial, e isso tem uma consequência direta, por exemplo, na geração de eletricidade no país. Estamos falando de diversas consequências intrincadas, conectadas umas às outras, previstas pelo que há de melhor na ciência mundial. E para concluir de fato, é importante também fazer um recorte sobre o ambiente onde isso está sendo decidido. Hoje, o Senado Federal tem o pior índice de convergência ambiental desde o começo, desde a redemocratização da República. O farol verde hoje está disponível. Nós estamos falando de um índice hoje, infelizmente, apenas de 25,49% de votações individuais de parlamentares e bancadas que foram feitas levando em consideração os interesses do meio ambiente. Nós estamos falando de 3/4 das votações que foram contrárias ao meio ambiente. Hoje, por exemplo, o que nós deveríamos estar discutindo? Nós deveríamos estar discutindo PL 4309/2021, que estabelece a Política Nacional de Arborização Urbana, Adaptação Climática, por exemplo. PL 5634/2019, que instaura também uma Política Nacional de Restauração Florestal. O 5634, né? O 74/2019, que é sobre RPPNs, a PEC 37 de 2021, que estabelece a segurança climática, ratificando o Acordo de Escazú para combater o crime organizado, por exemplo, na Amazônia. São diversas frentes de trabalho que essas sim são absolutamente urgentes, que hoje estão profundamente ameaçadas e que estamos vendo de fato é o avanço de uma legislação, como foi dito aqui, é o maior retrocesso dos últimos anos, desde a redemocratização, cujas consequências são muito difíceis de aferir, mas que infelizmente convergem aos piores cenários traçados pela ciência brasileira e a ciência mundial. Então é necessário trazer de fato isso ao conhecimento de toda a sociedade brasileira e mundial. Obrigada, Marcos. Só lembrando para quem chegou um pouquinho mais tarde, a gente está gravando essa coletiva, essa entrevista coletiva, e depois a gente vai subir o arquivo no YouTube do Observatório do Clima e vai compartilhar o link para quem não perdeu o comecinho ou queira retomar aí as falas. A gente abre agora para as perguntas, fiquem à vontade para levantar a mão ou para mandar as perguntas no chat, melhor ainda levantar a mão, vou pedir apenas que digam seus respectivos nomes e o veículo para ajudar aqui os nossos porta-vozes a responder. Temos perguntas? Bom dia. Vocês me ouvem? Eu sou o Gabriel Chiappini, da agência Eixos. Eu não encontrei a mãozinha aqui, desculpa. Não tem problema, Gabriel, seja bem-vindo, faça a sua pergunta. Eu queria. Vocês citam lá naquele documento, né, onde esmiuçam nas 100 páginas, né, ponto a ponto,
a questão dos oleodutos, das linhas de transmissão. Eu queria que você, se pudessem falar um pouco desses impactos, né? Do quando a gente olha para o setor energético e principalmente até na questão da transição energética. A gente tem aí também a chegada de hidrogênio verde, data centers que são, além de ultraeletrointensivos, usam muita água e dependem, em geral, de licenciamento estadual, né? Queria que vocês falassem um pouquinho desses impactos, também dessa lei, nessa questão de novas linhas de transmissão, plantas de hidrogênio, data center, gasodutos e oleodutos. Eu posso responder só. Por favor, Sueli. Bom, o texto contempla alguns dispositivos procurando facilitar a tramitação, né, o processo de licenciamento ambiental, citando empreendimentos específicos. Entre eles estão as linhas de transmissão, estão os oleodutos e outros tipos de dutovias. Tem, por exemplo, uma regra que fala que você poderia passar direto, depois da licença de instalação, você já poderia começar a operar sem passar pela licença de operação, né? Isso é bastante complicado. Imagine, no caso de uma dutovia, se você passa direto, sem o órgão licenciador ver que todos os requisitos técnicos estão cumpridos, que o projeto está instalado corretamente, e você passaria imediatamente para a possibilidade de operar, né? Linhas de transmissão também eles falam da possibilidade da linha ser instalada na faixa de domínio de rodovias, também num licenciamento VAPT-VUP. É isso que fala? VAPT-VUP. De um licenciamento fast track, né? E tem uma série de erros técnicos nisso, porque muitos processos, na verdade, não têm as três fases, LP, LI e LO. Mas quando você não tem a necessidade de uma delas, a legislação deve dizer. Vou dar um exemplo: loteamento em área urbana. Pode ser que você possa realmente, com uma vistoria, passar da licença de implantação direto para a operação, né? Tem determinadas situações que, se você realizar a vistoria, talvez isso possa ocorrer, mas não tem como a lei, de antemão, começar a decidir pela categoria do empreendimento, que vai ter menos uma fase, ou deixar expressamente, que é o que está escrito no texto: olha, se tiver todas as condicionantes cumpridas, não precisa da LO, já pode começar a operar, né? Não precisa da licença de operação, já pode começar a operar. Mas quem vai dizer se as condicionantes estão cumpridas? Se é o licenciador, então não é um licenciador, você não está tirando a fase. A impressão que dá é que eles querem que o próprio responsável técnico pelo empreendimento, da parte do empreendedor, já saia liberando tudo isso. Os textos que fazem essas simplificações são bastante problemáticos, e tem isso ao longo da proposta inteira. Vira e mexe, aparece a preocupação com uma categoria específica de empreendimento, no sentido de simplificar. Posso complementar, Sueli, em relação Pode. ao traçado de linhão, né, a infraestrutura aí de linhas de transmissão de energia elétrica e tanto gasodutos? Um dos biomas mais afetados por traçados vem sendo a Mata Atlântica. Embora a Mata Atlântica tenha uma lei especial que protege o bioma, ela é uma lei de uso sustentável, então obras consideradas de utilidade pública e fim social permitem a supressão da vegetação no bioma, né, de florestas mais maduras. Que dessas florestas maduras resta aí menos de 14% da cobertura florestal original, de um bioma que é responsável por manter a água para mais de 70% da população do país, só por exemplo, né? Sem falar em biodiversidade. Essa questão de traçado de linhões é, vem fazendo com que o Congresso Nacional se debruce na flexibilização da legislação, não só do licenciamento ambiental, mas da própria lei da Mata Atlântica. Isso ocorre principalmente
quando esse projeto de lei afasta o parecer e não torna mais vinculante, por exemplo, o posicionamento do ICMBio, de órgãos ambientais, que esses traçados tendem a cortar áreas protegidas, né? Então, é um absurdo que não tenha o EIA-RIMA, porque o estudo de impacto ambiental ele vai trazer, no mínimo, três alternativas de traçado. Não se olha para aquilo que é economicamente, só economicamente para o empreendedor mais viável, mas sim o que é mais viável em termos de sustentabilidade para as populações que ele vai atingir. É muito grave essa situação em relação a Leões. O gasoduto Brasil-Bolívia, por exemplo, teve um processo de licenciamento bastante participativo. Isso não impediu que essa obra fosse realizada. Foram feitas audiências públicas, foi feita aí a RIMA, né? Então não justifica para esses empreendimentos que trazem alto impacto por suas longas distâncias, cortar o país, que é um país continental, por vários biomas, que não tenha licenciamento ambiental. Depois é preciso verificar que muitas dessas áreas cortam, inclusive, áreas de adensamento urbano, de crescimento populacional, de atividades de produção de alimentos, né? E tudo isso pode trazer, inclusive, riscos, tanto de blackouts como de incêndios, explosões, tragédias anunciadas. É um absurdo, gente. Malu, desculpa, só para queria continuar na Malu com a questão você comentou da outorga do uso de água. E aí eu queria que você pudesse contextualizar os riscos disso, principalmente considerando data centers e hidrogênio verde que vão utilizar muita água. Olha, além desses, eu colocaria aí as termoelétricas, né? As termoelétricas também consomem um volume grande de água para seus sistemas de refrigeração, e essa água é transformada em vapor e se dispersa no ambiente. Então, ela não volta como água. A outorga de uso da água é um instrumento que faz justamente o link entre a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional do Meio Ambiente. É esse instrumento que vai dizer quanto de água se pode usar numa determinada região e quanto e como, em que condição de qualidade essa água retorna para o ambiente. As outorgas são de captação e uso, mas também de lançamento de efluentes. Quando você faz um processo de licenciamento ambiental e não olha para a outorga de uso da água, não ouve os comitês de bacia, situações como, por exemplo, da instalação de um grande data center desse, que além de consumir maior volume de água, devolve para o ambiente uma água aquecida, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, um dos graves problemas foi relacionado à temperatura com que a água voltou para o ambiente. Isso mata peixes, mata todo o ecossistema, impede diversos usos, o aumento da temperatura da água leva à formação de alga, eutrofiza. Então, essa questão é extremamente importante para que o licenciador analise se aquela bacia hidrográfica, aquela região, é uma região já de estresse hídrico ou é uma região onde há condições desses empreendimentos serem instalados com regras, né? A outorga é um instrumento vital para a sustentabilidade do uso da água em qualquer país do mundo. A gente não pode abrir mão dessa análise integrada, né? Infelizmente, esse instrumento vem sendo tratado no país meramente como um carimbo burocrático. Vai lá e carimba depois. Vocês imaginem, eu vou citar um caso aqui que é muito emblemático, ilustra bastante isso em relação a termoelétricas. A bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, na região sudeste do Brasil, né, próximo da região metropolitana de São Paulo, região de Campinas, Piracicaba, é uma das regiões de maior estresse hídrico por muita demanda por água e por águas de baixa qualidade, porque tem rios poluídos, né, disponíveis para captação. Ia se instalar uma termoelétrica em Jundiaí e outra em Paulínia, numa bacia que já não tem água para abastecimento público, cujas cidades ficam com racionamento de água durante vários meses. O Comitê de Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
indicou que a outorga de uso da água para essa atividade não fazia parte dos planos de bacia e não deveria ser concedida. O licenciador não aprovou o licenciamento ambiental. Então, nessas bacias, né, de estresse hídrico, ouvindo-se os comitês de bacia, não se instala esse tipo de empreendimento. Agora, se o licenciador deixar de ouvir, imagina que o empreendedor faz todo o processo de licenciamento, tem aprovação do licenciamento, aí ele vai pedir outorga. Que condição política terá o agente técnico que dá a outorga de negar essa outorga? Nenhuma, nenhuma condição. Né? Nenhum dos nossos órgãos licenciadores, infelizmente, no âmbito estadual, tem autonomia política para que haja prevalência de seu papel técnico, né, de sua opinião técnica. Então, quando você afasta os comitês de bacia, os organismos de bacia e a sociedade das condicionantes dessa outorga, você facilita aí, o favorecimento político e até a corrupção em alguns casos. Malu, só Eu também completar, só... Por favor, Su. é só explicar que o texto não elimina a outorga ou a análise do solo pelo município, mas ele dissocia do licenciamento. Então, o licenciador vai licenciar uma hidrelétrica que pode não ter água, ou que vai acabar com a água da cidade se for construída. Então, o texto também dissocia da certidão de uso do solo. Os órgãos municipais de meio ambiente estão muito bravos com isso, porque um órgão ambiental pode licenciar sem olhar se naquela área da cidade ou naquela área do município aquilo pode construir pela legislação local. Então, você vai dar toda a licença e depois vai descobrir que aquela área era de uso predominantemente residencial, por exemplo, né? E que não poderia haver a licença. Então, essa dissociação que é o problema e que não faz sequer sentido do ponto de vista de racionalização de processos. Só fazendo uma complementação também, Gabriel. Aqui em Brasília, você pode ver, por exemplo, esse tipo de caso. A gente não precisa nem ir longe nas fronteiras, nos rincões do Brasil. Tem dois casos aqui que são muito emblemáticos, né? Tem uma termoelétrica que está buscando, nesse momento, né, ser licenciada, cujos impactos são absolutamente transparentes, são visíveis e existe uma pressão muito forte para que isso ocorra na capital do país, capital da República. Estamos falando de uma termoelétrica que vai usar águas do corpo hídrico mais poluído de todos, cujas perspectivas são que ele atinja graus semelhantes de poluição ao próprio Tietê. É isso que estava sendo colocado e discutido no âmbito do Conselho, né? Estamos falando de impactos em cidades, estamos falando de impactos diretos em escolas, tudo isso mensurado, apresentado inclusive em audiência pública, né? Agora, quem que faz essas ponderações? Quem que traz essas preocupações acerca das consequências? É a sociedade civil, em grande medida, né? Um outro caso que a gente tem que é absolutamente emblemático também. Brasília é uma cidade feita inicialmente por um contingente de moradores, talvez de 100 mil pessoas, né? Por quê? Por conta da disponibilidade hídrica, né? Hoje existem projetos imobiliários, inclusive públicos, pela estatal brasileira aqui, que chama-se TerraCap, de aumento de 500 mil moradores, exatamente na área de recarga, de onde foi constituída a captação emergencial durante o racionamento de águas de 2018. Então, como é que você vai permeabilizar a área de recarga? Você vai permeabilizar naturalmente, né, a captação de água e você vai prejudicar a cidade sistemicamente. Com base nisso, foi negada a licença. Se eu não me engano, isso foi em 2017 ou 2016. Né? Por quê? Porque muito claramente os estudos não estavam bem feitos de como poderia ser feito algum investimento imobiliário nessa região sem conduzir a esse impacto. Então, é importante lembrar também que essas ponderações levam até mesmo à inovação, levam à pesquisa e desenvolvimento, levam, inclusive, a trazer algumas das melhores práticas que existem no mundo para o Brasil. Hoje em dia é possível você fazer cidades dentro de um urbanismo muito mais sustentável, mas não tem no Brasil um incentivo, seja jurídico, seja econômico, para isso acontecer. O licenciamento atual é um dos únicos e poucos incentivos que levam algum empreendedor a tentar atingir um nível de sustentabilidade maior. Hoje até isso está sob risco. E aí, se a gente falar nesse impacto especificamente, a gente está falando até mesmo da inviabilização
você trazer um risco de seca, um risco de desabastecimento da capital do país. Pessoal, já tenho Obrigado. aqui mais. Obrigada, Gabriel, obrigada a todos. Eu tenho mais 6 perguntas aqui. Eu vou colocar as 3 primeiras, senão a gente vai começar a encavalar muito aqui. Eu vou começar com o Marco Brito, do Um Só Planeta. Ele pergunta o seguinte: como é que está o trâmite do PL e a que distância ele está de uma votação final? A Amanda Magnani, do Gas Outlook, pergunta se o PL tem alguma relação que impacte processos de exploração de petróleo na margem equatorial. E só mais um pouquinho, aqui ela tem uma segunda pergunta, se o PL tem algum impacto nas pressões que estão sendo feitas sobre o IBAMA, e se tem a ver com as propostas do Ministério das Minas e Energia de dispensar a AS e as MCs. Vamos começar com essas 3, eu tenho mais 3, aí vamos acelerar um pouquinho, senão a gente não vai conseguir atender todo mundo, por favor. Bom, sobre o trâmite, o projeto começou formalmente na Câmara dos Deputados em 2004, com o PL do Luciano Zica, tem um texto aprovado na Câmara, que foi para o Senado em 2021. O Senado chegou a fazer alguns pareceres, o senador Confúcio, mas agora o que nós temos 2 pareceres iguaizinhos, apresentados nas 2 comissões que vão analisar o texto no Senado. Na Comissão de Meio Ambiente, senador Confúcio, e na Comissão de Agricultura, senadora Tereza Cristina. Eles são idênticos. Isso foi construído conjuntamente pelos 2 gabinetes. A ideia é votar nas 2 comissões no dia 21 agora, e a informação que nós temos é que a proposta da liderança do Senado, das lideranças no Senado, é colocar em votação, se não no próprio dia 21, no dia seguinte. Esse texto tem emendas em relação ao texto da Câmara, que é a casa iniciadora, o Senado está como casa revisora. Isso significa que essas emendas voltarão para a Câmara, e a Câmara terá a palavra final, aceitando ou não as mudanças do Senado. Mas é importante entender, gente, que o texto da Câmara é péssimo, cheio de retrocessos, e que as emendas dos senadores não corrigiram esses retrocessos. Em determinados dispositivos, na verdade, pioram o conteúdo. Os senadores fizeram emendas que são inócuas, em alguns casos, mudou sustentabilidade para desenvolvimento sustentável. Isso não quer dizer nada, né? Mas em outros trechos, eles conseguiram o feito de piorar a redação, de ficar mais confusa. Então, nós temos que, de alguma forma, aproveitar emendas que estão no processo. Lá no Senado tem um conjunto bom de emendas que corrigiria a maior parte dos problemas, só que essas emendas foram solenemente ignoradas pelos 2 relatores. Esse é o estágio, a gente não dá para dizer quando vai ser votado na forma final, mas a intenção da Frente Parlamentar da Agropecuária e da Confederação Nacional da Indústria, porque está junto, tá? Não são só os ruralistas que estão pressionando isso aqui. A intenção deles é que tudo termine muito brevemente, inclusive a votação final na Câmara. Essa Nós era a precisamos primeira só. responder também aqui a questão de ter impacto nos processos de licenciamento da margem equatorial, e um complemento da mesma repórter, a Amanda, que quer saber se o PL, enfim, essa situação toda da margem equatorial, ela quer saber sobre o impacto nas pressões que estão sendo feitas no IBAMA, e com as propostas do Ministério das Minas e Energia de dispensar as MCs e as AAAS. Você consegue responder essa também, Sueli? Aí eu já parto para as próximas. Vamos lá, depois a gente troca. Bom, ele tem impacto a partir do momento que a lei é sancionada.
Provavelmente os processos de licenciamento em curso, a interpretação esperada é que você termina a fase onde eles já estão, e pode ser que sim, mesmo nos processos em curso, isso seja tem influência. Eu vou dar um exemplo. A questão do bloco 59 da bacia sedimentar da Foz do Amazonas. Ali é licença de perfuração só, não é produção, né? A licença de perfuração, ela é monofásica, só tem uma fase, não tem LP, LO, ela é monofásica com EIA, porque é muito impactante, né? Porque você fura, não é uma mera pesquisa, você vai lá e fura, né? Ainda há previsto pela legislação, isso é uma portaria específica que regula o licenciamento de petróleo no offshore, petróleo e gás no offshore, ainda vai haver todo um processo de licença de produção. Então, se o presidente do IBAMA der licença no bloco 59, eles vão lá e perfuram, vamos dizer que achem petróleo e achem petróleo em condição suficiente, porque nada disso eles sabem com certeza, né? Não, mas vamos dizer que achem. Eles vão se preparar para a fase de produção e o próprio IBAMA vai dar o restante, vai dar essa outra licença, a licença de produção. Nessa licença de produção já valeria a lei nova, com ritos mais simplificados e uma série de dispositivos. Então, você vai ter que olhar em cada empreendimento. Agora, para o futuro, vamos dizer, o leilão de 17 de junho agora tem 47 blocos na Foz do Amazonas, né? O leilão da ANP. Para esses 47, aí o processo todo teria a tendência de simplificação. O texto não trata especificamente de empreendimentos, de tipologias específicas, né? Mas a tendência seria ritos mais simplificados a partir da lógica da lei. Sobre a avaliação ambiental de área sedimentar e outras propostas do Ministério das Minas e Energia de simplificar, nós chegamos a ter, a Malu até falou, da avaliação ambiental estratégica, que falta, né? É uma burrice, gente, porque uma avaliação ambiental estratégica bem feita na região pode simplificar futuros licenciamentos. Assim, não se garante que será em todos os casos, mas a tendência é que uma avaliação regional ambiental bem feita facilite depois cada licenciamento, porque você já vai afastar onde não pode haver determinados tipos de empreendimento, né? Na Câmara, nós chegamos a redigir um capítulo sobre avaliação ambiental estratégica. A avaliação ambiental de área sedimentar é uma espécie do gênero avaliação ambiental estratégica. Ela é avaliação ambiental estratégica. A ministra Marina vive defendendo avaliações integradas, avaliação regional, avaliação ambiental estratégica. O gênero, avaliação ambiental estratégica, avaliação ambiental de área sedimentar é a espécie, né? Nós tentamos regular, colocamos um capítulo, a Câmara tirou. Tem emendas no Senado propondo o retorno desse capítulo. Eu, pessoalmente, defendo que a lei de licenciamento deveria tratar de avaliação ambiental estratégica. E acho um tiro no pé o empresariado não querer, porque eles tratam como se fosse mais uma burocracia. Eles só enxergam controle ambiental como burocracia, né? E isso, assim, eu acho que tem chance pequena, na verdade, de entrar na futura lei, mas nós vamos estar perdendo uma oportunidade de que isso entre de forma correta na lei. Vou trazer mais duas perguntas. Catarina É, Barbosa, da Suma só fazer 1. só fazer Por um pequeno favor, Marcos, complemento em relação ao que diga, a Sueli diga. trouxe. Tem um ponto que é importante se lembrar também, que é o seguinte, como bem a Malu colocou, muitos dos processos demoram porque chegam profundamente mal instruídos. Por exemplo, não respondem às perguntas que são colocadas pelos técnicos, né? E quando a gente está falando de processos de licenciamento, muitas vezes nós estamos falando de processos com milhares de páginas, milhares de documentos que precisam ser conferidos, né? Realmente, o que a gente precisa olhar se a gente quer, de fato, como país, ter um processo mais célere, né? Ter um processo onde possa ser dinamizado diversos setores econômicos do Brasil. Necessário, sabemos disso, maravilha. Mas qual que é, hoje, a estrutura de trabalho que permite avançar na análise de processos de licenciamento ambiental? Por exemplo, né, vamos citar o IBAMA, né? Hoje, no sistema, a gente tem aproximadamente, são dados de 2023, se eu não me engano, 200 servidores analistas ambientais responsáveis por 3.400 processos.
muitos com judicialização já em curso, com milhares de páginas de processo. Ou seja, isso é completamente inviável, né? Hoje a gente está olhando uma máquina que ela é completamente desestruturada, né? As estimativas que a gente tem de vacância, da necessidade de suplementação de mão de obra para, de fato, poder operar o processo de licenciamento, são de 4.000 pessoas. Lembrando que o Brasil é um país de dimensões continentais, a gente não pode fazer uma comparação com países pequenos, igual muita gente gosta de fazer, né? Está tendo agora um concurso que deve suplementar 10% das vagas, o que é algo extremamente importante, tem que ser elogiado, mas a gente precisa também lembrar que existe uma capacidade humana necessária de ser trazida a foco e a questão. Se o foco e o objetivo completo desse debate é avançar na direção, na celeridade do processo para poder, de fato, haver desenvolvimento econômico, onde for, de fato, também condizente com a legislação e condizente com a perspectiva de futuro, de qualidade de vida, de condições ambientais, muito bem, é necessário que se traga essas condições. Pode haver inovação, pode haver melhoria de processos, sem dúvida nenhuma. E por isso, como bem a Sueli colocou, no início dessa discussão, a sociedade civil era a favor, né? Existem coisas que podem ser pensadas, mas são dois pilares, né? A inovação dos processos e a estruturação, né, das máquinas públicas para poderem fazer avançar os processos. Ou seja, é necessário pessoas para operar, né, a verificação, operar a análise de tudo isso. E isso não é debatido. Catarina Barbosa, da Suma Uma, pergunta qual é o impacto do PL 2159 no licenciamento de hidrovias, como Araguaia-Tocantins, e o Lucas dos Santos, do jornal A Crítica, diz o seguinte: a aprovação desse marco legal poderá acelerar empreendimentos considerados potencialmente prejudiciais, como a Ferrogrão no Pará, a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, a Sueli já respondeu. Qual pode ser o impacto disso para as populações tradicionais? Em seguida, a gente responder essas duas, o João Gabriel da Folha quer fazer uma pergunta, porque ele não conseguiu achar a mãozinha. Então, hidrovias, por favor, vamos falar das hidrovias, como Araguaia-Tocantins, e falar de Ferrogrão também, por favor. Foi boa pergunta, porque a gente não tinha comentado ainda um problema que tem no projeto, que é um cheque em branco para a autoridade licenciadora estabelecer as regras. Na verdade, a lei geral, o esperado é que ela trouxesse normas básicas e previsse as situações em que você precisa de normas nacionais mínimas, como a lista de empreendimentos que tem licenciamento, a lista de empreendimentos que tem EIA-RIMA. Tudo isso, pelo texto, passou para a autoridade licenciadora. Só que a autoridade licenciadora, que é o IBAMA, ou a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ou Secretarias Municipais de Meio Ambiente, ela não pode agir no vácuo de normas. Ela não é Conselho de Meio Ambiente, ela não é Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, ela não tem esse poder regulamentar por si. E o texto simplesmente bota esse cheque em branco na mão do licenciador. Isso significa que na hora de licenciar uma hidrogênio, der na telha do licenciador que não vai ter EIA, não vai ter, gente. Então, o pessoal que defende essa proposta fala que está padronizando o processo. Na verdade, estão fazendo um caos, porque em cada local você vai ter regras diferentes. Ele não chega a citar hidrovia, rodovia, ou cita muito nos casos de quando é simplificado, mas não é em princípio, vale para todos os tipos de empreendimento que está no texto, né? Só que ele cria esse cheque em branco que a gente não sabe o que vai ser gerado. Então, de repente, uma hidrovia, se der na telha da autoridade licenciadora, no caso, ela vai para a LAC. E aí vai ser judicializada, né? Vai para o licenciamento do botão, né? E vai ser judicializada. Esse caos criado, onde você coloca todas as decisões na autoridade licenciadora sem prever normas básicas, esse caos é o que vai gerar insegurança jurídica e muita judicialização. Eu acho que hidrovia é típico de empreendimento em que eles vão querer simplificar e dispensar a rima. E você que no caso da hidrovia
Araguaia-Tocantins, ou mesmo da hidrovia Tietê-Paraná, que é a que transporta maior número de grãos aí, não está sendo levado em conta a sazonalidade que a gente está tendo, os eventos climáticos extremos. É um absurdo você querer analisar a viabilidade de uma hidrovia sem corpos hídricos perenes, né? Então vejam que uma hidrovia nessas condições climáticas ela vai depender de eclusas, desassoreamento, intermodais, onde as coisas chegam e saem de lá, uma série de acessos que precisam considerar os outros usos da água também, né? Os usos ecossistêmicos. Então, são empreendimentos que se exige EIA-RIMA e que se exige a participação das comunidades ribeirinhas, a oitiva dessas comunidades, e dos comitês de bacia onde eles existem, né? Infelizmente, na bacia amazônica, a gente ainda não tem comitês de bacia, né? Não é esse o modelo que será adotado, e são águas muitas vezes transfronteiriças, que precisam também de uma relação internacional, no seu regramento, na sua dinâmica, né, de uso. Liberar geral é um acidente. Com EIA-RIMA, a hidrovia Tietê-Paraná, durante a crise hídrica na região sudeste, nos anos 2014 e 2015, ficou 11 meses parada. Então, vocês vejam que não é uma situação simples que a gente está tratando aqui. Ferrogrão, para o Lucas, quem pode comentar, por favor? Ferrogrão está judicializada, né? E o Supremo está querendo uma conciliação, sabe-se lá, para fazer bem o que eles que pretendem chegar. Essas conciliações às vezes extrapolam o que deveria ser feito. Mas, em princípio, a Ferrogrão ela acompanha áreas já desmatadas. Eu acredito, pela minha leitura, que ela acabaria podendo ser encaixada naqueles dispositivos que que prevêem simplificações em faixas de domínio, onde você já está com a área aberta. Acho que sim, teria impacto, né? Mas a questão da Ferrogrão, pelo menos na minha opinião, ela demanda a questão da solução do que está judicializado, do que está no Supremo Tribunal Federal. Um outro Perfeito. exemplo, muito Sim, por favor, Marcos, desculpa. adicionando ao que a Manu trouxe, é necessário a gente fazer todo o planejamento estratégico do Brasil, levando em consideração os cenários de alteração climática que já estão sendo vivenciados. Então, uma grande discussão que ocorreu até muito pouco tempo atrás, onde a sociedade civil, infelizmente, em grande medida foi vencida, foi o caso de Belo Monte, né? Belo Monte, em diversos momentos, se coloca, nossa, quanta energia é produzida. Em diversos momentos onde existem secas que não estavam previstas, porque já estão começando a se consolidar como um cenário futuro cada vez mais constante, isso cai significativamente. Se a gente coloca, por exemplo, julho de 2023, a produção foi 12% planejada. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração em processos ainda mais rigorosos do que existem hoje, né? E a gente não está falando de burro, a gente está falando de precisão. A gente está falando, por exemplo, puxa, se a gente quer abrir uma nova hidrelétrica, perfeito. O que que é necessário para que essa hidrelétrica produza, né? Porque hoje a gente tem uma oscilação gigantesca, né, que encarece a matriz de produção energética brasileira, por exemplo, com a ativação de termoelétricas, por conta de problemas de planejamento, né? Ou seja, a gente está discutindo, na verdade, no rumo oposto ao que a gente deveria em face à realidade. Pessoal, Deixa eu nós só vamos. fazer Sim, fazer um só eu ia complemento falar que só nós de um somos dia. mais humanitinhos, porque a gente ainda Tá. tem bastante pergunta, mas por favor, Silvia. Só um minuto. Em relação a Ferrogrão, o Instituto Socioambiental, o Observatório do Clima e outras organizações publicaram uma nota técnica alguns meses atrás, mostrando que é necessário uma análise na linha da avaliação ambiental estratégica, que os estudos que foram feitos pelo licenciamento, eles são insuficientes. Então, retorna à discussão, né? Por que que essa lei não tem normas sobre avaliação ambiental estratégica?
Perfeito. João Gabriel, você está conosco ainda? João Gabriel da Folha tinha pedido para fazer uma pergunta. Aí. João, Sempre, sempre estou. Gente, por não, eu favor. queria fazer a pergunta era mais sobre o escopo, né, do que pode ser atingido, mas vocês já responderam. Mas só um outro aspecto do escopo que acho que não foi tocado nas respostas é até que ponto esse projeto, se aprovado, né, ele pode afetar as obras do PAC, e aí, se possível, fazer também uma avaliação política disso, tendo em vista que o governo Lula tem sido bem inerte, né, para não dizer outra coisa, durante a tramitação desse projeto. Então, primeiro, se esse projeto pode ajudar as obras do PAC, acelerar as obras do PAC em detrimento do cuidado ambiental, e se vocês veem alguma relação disso com a atuação até agora inócua do governo Lula, enquanto governo, né, contra esse projeto. Vou Vou fazer um só comentário. complementar um pouquinho, Sueli. Tá, vai O lá. Alain Barbosa, da agência Rádio Web, também perguntava exatamente isso. Como é que o governo está se posicionando? Então, Alain, acho que você fica contemplado aí com essas próximas respostas. Nós sentimos nos representantes do governo federal que, ligados à área de infraestrutura ou que acompanham o PAC diretamente, nós sentimos uma lentidão mesmo em mostrar resistência aos processos que tem nesse projeto. E nisso o João está correto, né? Está todo mundo muito calado, né? Não chegam a fazer campanha ostensiva, tem que aprovar a lei e acabou, mas está todo mundo muito calado. O Ministério do Meio Ambiente, ele tem recentemente manifestado oposição e tem mostrado vários pontos problemáticos que coincidem em grande parte, na maioria deles, com os que as organizações da sociedade civil estão colocando em destaque, né? Então, o Ministério do Meio Ambiente, ele acaba ficando muito sozinho nessa oposição à lei geral com o conteúdo simplificador, porque é uma lei para liberar, é uma lei para simplificar, para implodir com licenciamento, né? Sobre o PAC, quais obras estariam? Muitas, porque principalmente as obras que ainda estão em licenciamento ou vão entrar em licenciamento, a tendência é pegar a lógica do licenciamento proposto pela nova lei, né? No caso do licenciamento IBAMA, o IBAMA trabalha em geral com empreendimentos que precisam de EIA, né, de estudo prévio de impacto ambiental completo. Aí não é tão fácil transformar num apertar de botão e imprimir licença, porque a LAC que eles estão colocando, que eu falei que pega 90% dos licenciamentos, ela está até empreendimentos de médio porte e médio potencial poluidor, pequeno ou médio. Qual é o problema? Porque eles estão defendendo na narrativa, quem defende a proposta, que isso basta para garantir segurança. Não basta, porque isso pega um monte de coisa. Muitas indústrias não vão precisar de IRIMA. Mineração, há um levantamento do Instituto Socioambiental que mostra que mais de 80% dos empreendimentos minerários em Minas Gerais, que é o nosso grande exemplo em mineração, poderiam entrar no regime simplificado, porque, na verdade, não está caracterizado grande potencial, grande risco, porque tem tanta mineração em Minas Gerais que a maior parte é médio risco, então entraria, inclusive, na possibilidade de LAC. Então, influencia, sim, os empreendimentos do PAC, não tenham dúvida disso. Fazendo uma pequena complementação, pessoal, uma ilustração, Mariana e Brumadinho seriam considerados empreendimentos de médio potencial. Médio potencial, isso. Vocês viram o impacto, o que é isso? É isso. Vou pular do sétimo andar e já volto. Gente, eu Mas, queria fazer por favor. complementar uma questão em relação às obras do PAC. É uma falácia dizer que o governo está inerte, não está fazendo os empreendimentos do PAC por causa de licenciamento ambiental. Não é isso. Não tem um empreendimento governamental que não avance por causa de licenciamento ambiental.
Então, tudo bem que a gente tem lá vários parlamentares ocupando cargos no ministério e quem manda nesse país é o Centrão, mas eu sugiro um EIA-RIMA no Centrão, porque esse é o maior impacto para a sociedade brasileira atual e futura que a gente pode ter, né? Mas isso é importante que fique claro, porque vir colocar a essa altura do campeonato que o governo é inerte, as coisas não acontecem por causa de licenciamento ambiental, é uma falácia absurda, é vergonhoso que se queira colocar isso, alguém do governo queira colocar isso, né? Inclusive, Malu, no caso do IBAMA, ele sempre teve lista de prioridades governamentais na parede, assim, tem que fazer esses aqui primeiro. É uma coisa que acontece desde sempre, sempre foi assim. Então, não é o licenciamento ambiental que está atrapalhando, e o IBAMA assina muitas licenças. Tenho mais três perguntas e a gente encerra. Gabriel Tuccini, de UECO, como esse projeto impacta no licenciamento de pequenas centrais hidrelétricas, visto que o texto do projeto prevê, né, o licenciamento simplificado para as usinas de pequeno e médio porte. Esses empreendimentos com impacto sobre a vazão de rios e modos de vida de populações ribeirinhas entrariam nessas categorias de licenciamento simplificado? O Lucas, do Jornal A Crítica, pediu também para comentar impacto sobre a BR-319. E, para fechar, o Rafael, do Valor Econômico, gostaria de saber se a aprovação do PL abre a possibilidade de facilitar a mineração em terras indígenas. Bom, vamos lá. Sobre pequenas centrais hidrelétricas e empreendimentos similares. Sim, a lei não, ela não lista o que vai ter LAC, o que vai ter o licenciamento por adesão e compromisso, ou um licenciamento simplificado de outra forma, ela não chega a fazer essa lista. Ela menciona em alguns dispositivos algumas modalidades, mas a lei não trouxe a lista, nem do que tem licença, nós temos uma lista do que tem licença na Resolução CONAMA 237, de 1997. E temos uma lista do que tem EIA em nível nacional na Resolução CONAMA 01 de 86. Isso a lei não trouxe, né? E está mandando isso para a autoridade licenciadora. A tendência, sim, é as PCHs irem para ritos simplificados. Não tenho dúvida disso, principalmente porque a lei não trabalha a avaliação ambiental estratégica, porque o problema da PCH é que eles fazem PCH várias no mesmo rio. Às vezes o impacto é maior do que uma média hidrelétrica, né? Porque espalham PCH pelo rio todo. Então, há sim esse risco. Sobre a BR-319, a licença prévia da BR-319 já foi dada em 2022 pelo governo Bolsonaro. O Observatório do Clima tem uma ação judicial, uma ação civil pública, movida na Justiça Federal no estado do Amazonas, pedindo a nulidade dessa licença. Por que a nulidade? Porque toda licença prévia é um atestado de viabilidade socioambiental. E eles deram esse atestado sem que no processo tivesse caracterizado, configurada essa viabilidade. O processo só falava de desmatamento e, de repente, autorizaram, né? Então, a gente vem com essa ação na justiça, pretendemos continuar, vamos até o fim para tentar a nulidade dessa licença, mas essa lei não vai retroagir, essa licença está dada. Quer dizer, em relação a 319, a principal licença já foi concedida. Agora eles estão dando a licença de instalação e depois vão dar de operação. O correto na BR-319, no trecho do meio, seria voltar a anular uma licença prévia que é nula. Na verdade, o IBAMA pode fazer isso, não precisa de ordem judicial, né? Então, 319, assim, um pouco mais complicado. O dano processual já foi feito na hora da concessão da licença prévia. A hora certa de dizer não para um empreendimento, gente, é licença prévia. Depois é muito complicado, eles não vão dar não numa licença de instalação. Então, a luta na 319 é para que a Justiça ou o próprio IBAMA cancelem a licença prévia dada pelo governo Bolsonaro. O que mais que tem, só?
Lá, você falou de PCH, falou de 319, e o Rafael, do Valor Econômico, quer saber se a aprovação do PL abre a possibilidade de facilitar a mineração em terras indígenas. Bom, mineração em terra indígena, a gente vai precisar de uma lei específica, né, para não só mineração, para outros usos econômicos de terras indígenas. A situação não está nada fácil e o Supremo está tentando, em conciliação, redigir minutas, e eu, pessoalmente, tenho muito receio de que isso chegue a gerar uma minuta final do Supremo. Qual é o meu receio? É porque você, mesmo que esse projeto, essa minuta feita pelo Supremo, ela vá ser apresentada como projeto de lei, ou projeto de lei complementar, na Câmara ou no Senado, não importa, se essa lei é sancionada, depois você vai pedir a inconstitucionalidade, o próprio Supremo é que vai ter que julgar. Então, eu tenho realmente restrições não à conciliação como tese, mas no âmbito dessa conciliação, o Supremo chegar a gerar minutas normativas. Eu realmente vejo isso com bastante preocupação. Eu acho que o PL ele facilita, ele poderá vir a permitir mineração em unidades de conservação, Isso. porque ele afasta o parecer do órgão gestor, né, do agente gestor da unidade de conservação. Em terra indígena é isso que a Sueli falou, mas a gente tem acompanhado o interesse aí em várias ações em que a atividade minerária foi restrita em unidade de conservação de proteção integral, no licenciamento ambiental, e fragilizando o licenciamento, fragmentando, isso poderá vir a acontecer. Vai gerar judicialização, com certeza. Tá ótimo, gente. Marcos, algum complemento? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A A Dani Dani está. está querendo. Vamos lá, Dani. E no futuro, ela pergunta. Ela, a carona, Dani, se você quiser abrir seu microfone, por favor, mas eu entendo que ela quer pegar uma carona sobre facilitar a mineração em terras indígenas no futuro. É isso, Daniela? Vocês me escutam? Sim. Sim, perfeitamente. Desculpa. Bom dia a todo mundo e obrigada por isso. A carona é o seguinte: como o PL pega, estou pensando no futuro, na mineração de terras raras, na mineração de lítio, níquel, de todo essa a mineração para energias renováveis. Se vocês imaginam que isso pode ser um algo muito preocupante aí. Estou pensando, né, nessa coisa de descarbonização, de nova economia. Então, não sei, é um sinal de alerta ali para isso? Eu não entendo essa. Acho que sim, Dani. A questão da mineração, no texto da Câmara, por um acordo político em plenário, com alguns parlamentares ligados à Frente Parlamentar Ambientalista, a mineração, a grande mineração foi excluída. Então, no texto da Câmara, tem escrito que os grandes empreendimentos minerários, eles vão ser regidos pelas normas do CONAMA até ter lei específica. Existe proposta em trâmite na Câmara, feita na época da CPI de Brumadinho. Os parlamentares, vários parlamentares dos mais diferentes partidos, assinaram 7 a 8 propostas ligadas à regulação da mineração depois da tragédia de Brumadinho. Uma delas a emenda dispõe sobre licenciamento ambiental de empreendimentos minerários. Só que isso está engavetado e é um projeto muito interessante porque a mineração tem características bem peculiares. Primeiro, quando você pede a licença, mesmo a de operação, você não sabe exatamente onde vai estar o veio que você vai até o final. Então, a mineração, durante todo o seu curso, durante a vida útil do empreendimento, você precisa completar a licença. Na mineração, no final, você tem que devolver a área em condições. Não vai ficar, você cavou, não vai ficar como era no início, né? Que os juristas falam status quo ante. Não vai voltar a ser o que era, né? Tem um buraco, né?
você consegue melhorar, você consegue aterrar, mas não fica a mesma coisa. Então, a mineração tem toda uma parte de desativação, que é muito crítica. A gente vê na questão dos acidentes com barragens, várias vezes elas estão desativadas. Se você sobrevoar Minas Gerais, vai ter um monte de lagoa de rejeito que ninguém sabe nem mais que é o dono, né? Ou a empresa faliu. Então, o licenciamento minerário, na minha opinião, ele deveria ter uma lei específica. Mas no Senado, os dois senadores tiraram o parágrafo que foi incluído na Câmara que previa essa lei específica. Então, hoje, o que vai sair, se for o texto do Senado, vai liberar a que as regras simplificadoras peguem toda a mineração. Não, Dani, e é muitas muito vezes vai ter, grave, né? muitas vezes vai ter EIA e não vai poder ser LAC, mas vai poder ser mais simples, né? Eu acredito que assim, teríamos que ver, mas pelo estudo do ISA, a Carol até botou aqui no chat, grande parte dos empreendimentos minerários poderia sim cair em licença por adesão e compromisso. Eu acho que a pergunta que a Daniela faz, né, olhando para o futuro, e para o futuro, esse aumento aí por lítio, né, outros minérios, terras raras, etc., para a gente o que era fundamental que tivesse entrado na lei era a avaliação ambiental estratégica. Isso direcionaria regiões do país com potencial para essas explorações e outras com restrição, né, para essas minerações. Eu acrescentaria aí uma preocupação que várias organizações do Observatório do Clima têm em relação àquela moratória da exploração do gás de xisto que já venceu. E é uma outra questão muito grave para a contaminação de aquíferos, né? Como as coisas estão andando de forma tão assim fracionada para chamar atenção para essa história do fracking, tudo pode acontecer sem uma lei geral, sem uma regra geral clara que direcione essas atividades, como a Sueli tinha dito antes. Quem vai dizer se é de baixo, alto impacto, se pode, se não pode, vai ser o órgão licenciador e não uma norma geral integrada. Isso é muito preocupante para a atividade minerária. Veja que a gente tem aí grandes passivos ambientais de exploração de minas de chumbo, de amianto, né? Coisas que, além dessas gigantes minerações, coisas que ficam aí e que ficam deixando doenças cumulativas para ad eterno, né? Só complementando, um ponto muito importante ser lembrado também, sobretudo por vocês aqui que são da grande imprensa, é que a gente não está falando só de novos ciclos de mineração e nós nem estamos falando só também de áreas mais isoladas. A gente tem que lembrar, por exemplo, o exemplo de Maceió, né, com a exploração do sal-gema, que foi uma das maiores tragédias ambientais urbanas do mundo, né, muito pouco noticiada, inclusive, no próprio Brasil, né? Onde é o limiar entre um projeto médio e um projeto grande? É quando começar, de fato, a desmoronar parte da cidade, tem uma cidade inteira desocupada dentro de uma capital de unidade da Federação do Brasil. Isso precisa ser lembrado, E né? com licença estadual, né, Marcos? Mais uma licença estadual que, pelas denúncias do Ministério Público e que saem na imprensa, um licenciamento que correu de forma muito célere, muito rápido, então não teria sido feito de forma adequada. Exatamente. Então, o precedente, ele não é algo, o que a gente está colocando como futuro, nós não estamos falando de forma hipotética, nós estamos falando de precedentes que já existem na história ambiental do Brasil, muito bem consolidados, infelizmente. E só complementando em relação ao que Malu disse, né? Hoje você vê aquelas grandes bacias de mineração, por quê? Porque a técnica utilizada no Brasil é uma técnica rudimentar, é uma técnica que economiza em recursos para criar um grande dano ambiental, porque economicamente isso faz sentido, ou seja, ela vai aqui explorando, 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 o veio está aqui, o tamanho da bacia aberta é imenso. Aí vai explorando, explorando, explorando. O veio, ele não é uma piscininha, o veio mineral. Ele é uma formação completamente irregular, né? Só que hoje já existe, por exemplo, tecnologia de mensuração e de prospecção por satélite disso, né? E coisa muito avançada já tem sido feita no Brasil, no mundo, mas não no Brasil.
Por quê? Porque não existe incentivo econômico. Novamente, voltando do licenciamento, pode ser um incentivo econômico. Ou seja, é possível ter a exploração mineral? Sim. Inclusive é importante para diversos setores da economia. Agora, é importante que ele seja feito com o menor impacto possível. A gente está falando de disponibilidade de água, estamos falando de saúde das populações humanas, enfim, animais, peixes, alimentação. A gente está falando de diversos impactos que hoje, com a tecnologia existente, já podem ser evitados. E em diversos países são. Por que que a gente não pode ter isso no Brasil? Né? Novamente colocando, é o mesmo paralelo em relação, por exemplo, ao desenvolvimento urbano. A tecnologia existe, a gente precisa de leis que gerem, de fato, incentivo que essa tecnologia seja adotada como parâmetro, não como exceção, a regra, né? E aí um licenciamento mais rigoroso, mais afinado com as necessidades de futuro, incluídas aí as necessidades de adaptação às mudanças climáticas, é imprescindível e nós estamos caminhando exatamente no oposto a essa direção. O ano que o Brasil está se colocando como campeão do multilateralismo, como campeão da sustentabilidade, nós estamos nos perigando em tornarmos campeões em número de desastres ambientais. Olha, eu ia encerrar, mas entrou uma última ultiminha, e aí eu vou fechar então com o Gabriel Tuccini, que pede já desculpas por se alongar, mas o projeto de extração de potássio em Autazes, no Amazonas, da Potássio do Brasil, em terra tradicional, diz ele, ainda não demarcada, do povo Mura, com licenças concedidas, porém judicializadas, seria facilitado de alguma forma com a aprovação desse PL, ou seria como no caso da BR-319, mencionado pela Sueli? Fecharemos realmente com essa, gente. Eu acredito que seria facilitado, porque o dispositivo que trata das terras indígenas, territórios quilombolas e outras situações desse tipo, prevê que você só precisa da manifestação da autoridade envolvida, no caso da FUNAI, no caso de terras indígenas homologadas. E no caso de quilombolas, tem repercussão maior ainda, porque territórios quilombolas titulados, e uma pequena minoria dos territórios quilombolas no país estão titulados. Então, nesse caso específico, acredito que sim, tem impacto imediato. Não sei se Malu e Marcos têm outra leitura. Isso mesmo. É exatamente isso, né? Lembrando que a questão é a seguinte: na legislação brasileira, o princípio é declaratório, não é constitutivo, né? Ou seja, quando você está declarando, você reconhece que aquilo já é, aquilo não passa a ser a partir do processo finalizado burocrático administrativo, né? E isso é extremamente importante, isso é mais um princípio também que está sendo violado, né, dentro do que já é disposto na nossa Constituição. Pessoal, quase Deixa uma eu hora e fazer um meia. comentário. Sueli, você Só sempre pode fazer comentários, por favor. Sobre a 319, eu falei assim, eu falei, em princípio, a licença prévia está dada, então vai ser difícil voltar atrás com a lei, né? Mas não se sabe o que vai sair no texto final da lei do Congresso. E tem, sim, parlamentares querendo colocar disposições específicas sobre a 319, numa espécie de jabuti, para botar mais claramente que é só um melhoramento da infraestrutura pré-existente, tem isso no texto, né? Então, que por consequência, estaria liberado. Na verdade, melhoramento de infraestrutura existente sequer tem licença pelo artigo 8º da proposta. Então, não é uma afirmação categórica, vai saber o que vai sair nesse texto final, porque há todo um olhar para 319 e no Senado isso está muito forte, muito forte. Pessoal, agora vai. 12:30. Muitíssimo obrigado a todos, em nome do Observatório do Clima, a presença dos jornalistas, os nossos porta-vozes. Lembrar que a gente encerra essa coletiva, mas a gente não encerra o nosso acompanhamento, muito pelo contrário. A gente vai estar firme a semana que vem no Congresso,
para e passo ali, fazendo também pressão. A gente insiste que a imprensa ela tem um papel fundamental no esclarecimento da opinião pública, em trazer esse assunto. Então, a gente sempre agradece muito, muito, muito mesmo os jornalistas pela atenção com a causa ambiental. Um forte abraço a todos, ótimo fim de semana e seguimos. Até!